Por muito tempo, a solidão foi associada a pessoas idosas. Afinal, quando os filhos vão embora, têm as suas próprias vidas, quando a aposentadoria chega ou até mesmo a partida do seu companheiro, só resta a solidão e o vazio. Mas acredite que a solidão cada vez tem se tornado uma epidemia silenciosa. Jovens adultos têm enfrentado muito essa questão de solidão. Olá, eu sou a Rai e se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu vou te falar uma outra perspectiva da solidão e que ela pode ser ressignificada a ponto de te fazer um bem danado. Muitas pessoas hoje em dia, para poder resolver seus problemas, vão lá e pesquisam como resolver tal problema. Se você é uma delas que pesquisou como lidar com a solidão, provavelmente você achou esse vídeo por conta disso. Mas, por essa busca incessante de tirar esse espinho na carne, você deve ter encontrado alguém que falou que para resolver a solidão tem que falar com alguém, tem que sair, tem que conhecer novas pessoas. Parece que ao nosso redor não tem ninguém que possa dar um conselho com eficácia. Acabam devolvendo para você essa questão, devolvem para você essa responsabilidade de que você tem que resolver esse problema só. Você que tem que fazer alguma coisa, você que tem que resolver esse BO. Concordo que as pessoas não têm essa responsabilidade de resolver os problemas de outras pessoas. Mas eu acredito que esse é o início de muitos problemas. Reparou que hoje em dia quase ninguém quer lidar com a dor alheia? Isso é sobre empatia com o próximo. Existem vários tipos de solidão. Primeiro você tem que identificar qual é o tipo de solidão que você tem. Tem a solidão patológica, que é a solidão em que já é muito excessiva, em que você não tem mais o controle e que tem prejudicado intensamente a sua forma de viver, o seu cotidiano, a sua vida pessoal. E esse tipo de solidão não é um problema em que se resolva sozinho. Vai requerer o esforço de outra pessoa para poder resolver. Nesse ponto, é interessante buscar ajuda para que não se torne outro tipo de problemas, como a ansiedade, como a depressão, porque a solidão ele já está sendo tratado como algo de saúde pública e que pode ser um sinal de doenças posteriores, como a depressão, como a ansiedade. Então, se é uma ansiedade em que é excessiva, em que você não consegue lidar, você não consegue mais conviver com outras pessoas, onde você não consegue estabelecer vínculos com outras pessoas, busque ajuda de um profissional. Por muito tempo eu convivi com a solidão. Eu saí de casa com 20 anos e, eu saí de casa porque eu casei, porque eu ia casar. E aí você pode falar, então você não tem lugar de fala para falar, você não tem lugar de fala porque você nunca esteve só. Mas se eu te disser que a solidão, ela pode ser acompanhada, uma casa cheia de pessoas e você ainda se sentir só. Quando eu morava com meus pais, a casa era cheia, muitos irmãos, gato, cachorro, e mesmo assim eu convivia com a solidão, com o vazio. E aí quando eu casei isso não mudou, porque eu passei alguns anos sem trabalho, e aí só meu esposo trabalhava, passava o dia todo no trabalho, e eu me vi resumida a um vazio. E aí, para poder lidar com esse vazio, eu adquiri alguns hábitos que não eram muito saudáveis. Eu comecei a acordar muito tarde para ver o dia reduzido, para chegar mais perto da hora dele voltar do trabalho. E o resto das horas eu passava assistindo um filme, assistindo série. Mas sabe que eu percebi que esse tipo de solidão acompanhada, você tá buscando, tá depositando em outra pessoa o que tá faltando dentro de você.
Tinha as questões mal resolvidas dentro de mim que eu precisava enxergar para poder lidar com isso. Então, a sua solidão às vezes não está em outra pessoa, não está em ser acompanhada, está em algo que falta em você. Esse vazio você tem que identificar, você tem que não fazer nada. Hoje muito se fala em produtividade, em acordar, em preencher seu dia, mas às vezes você tem que se perguntar: você está sendo produtivo ou você está se ocupando? Para abafar esse sentimento, abafar certos pensamentos, mas às vezes o que você precisa é deixar de se ocupar e simplesmente ficar com seus pensamentos, tentando identificar onde está o seu vazio dentro de você e como preenchê-lo sem depositar expectativas em cima de outras pessoas. Porque sempre quando você depender de outras pessoas para se sentir melhor, para se sentir realizado, se sentir contente, feliz, saiba que você sempre vai se decepcionar, porque a solução não está em outras pessoas. Você tem que se reencontrar a ponto de resolver essas questões que antes eram mal resolvidas dentro de você. Tem a solidão, que é ambiente, que é algo externo, né? As pessoas estão te excluindo de alguma coisa, as pessoas não te dão muita importância. E tem a solidão, que a gente se auto-exclui como uma opção. Essa solidão é maravilhosa. Quando você tem a consciência e o controle de que você está ali se excluindo para o seu bem, para o seu bem-estar. Como assim? Como resolver esse problema? Não tem uma fórmula secreta, uma verdade absoluta, mas quando se trata do ambiente, eu acredito que o que você tem que fazer é trocar de ambiente, porque aquele ambiente está te excluindo. Troque de ambiente. Se for possível, troque de ambiente. Simplesmente não ponha a sua energia onde você não pode controlar. Se é relacionado ao outro, é o outro que te exclui, o outro que te faz se sentir assim, você não tem controle sobre o comportamento de outras pessoas, mas você tem controle sobre os seus comportamentos, os seus sentimentos, e é aí que você tem que colocar a sua energia. Se possível, troque de ambiente. Fale que você tem criança sem falar que tem criança. A obra de arte é a pintura abstrata. Já ouviu falar? A solidão que escolhe. Como a solidão ela pode ser ressignificada? É você escolhendo ela. Quando você tem essa consciência de que eu vou me excluir e tá tudo bem, ela vira solitude. A solitude é quando a gente escolhe nos retrair, mas que isso não afeta de uma forma má a nossa vida. É quando a gente se retrai, quando a gente se exclui, mas que a gente consegue tirar um bom proveito disso, a gente consegue ter pensamentos profundos, a gente consegue se desenvolver. E se isso tem sido um problema, onde você não está tendo um controle, está excessivo, insuportável demais de lidar, então procure um profissional, um psicólogo e tente outras alternativas como fazer exercício, mude seus hábitos para hábitos mais saudáveis, participe de lugares onde tenha um grupo de pessoas, como você fazer um curso, como você participar de algum grupo de esporte, mas principalmente aproveite esses momentos de quietude, pois às vezes a vida nos pede um tempo para nós mesmos, um momento para nos reconectarmos consigo mesmo. E no mundo cheio de conexões, é fácil perder de vista esses momentos com você mesma. Pessoas são valiosas também, mas também é importante reservar um tempo para estar com você mesma
encontrando paz e tranquilidade. Às vezes, a solidão, ele não é um problema, é uma oportunidade de você curar o coração. Obrigado por assistir esse vídeo, até mais.